Fala, gente. Esse é mais um episódio de número 59 do programa em podcast Advogando para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Mas e hoje eu tenho a honra de receber o grande professor Francisco Braga. O professor Francisco é procurador do Estado de São Paulo. Ele é professor de preparatórios para carreiras jurídicas, autor de livros jurídicos. Ele é muito conhecido nas redes sociais também. E é um grande amigo meu, ele trabalha com a Tati, minha mulher, que é procuradora do Estado. Já trabalhei para ele dando aulas, veja só que maravilha, fazendo aulões pelo Brasil. E é o maior torcedor do Náutico que eu conheço. Chico, como que vai o seu Náutico? Meu Náutico tá voando, tá goleando o Santa, tá goleando o Sport, então 2026 é o ano do Náutico. Tá vendo? Obrigado por aceitar esse convite, ô Chico. E se você achar que seu time não tá bem em algum momento, eu fui pesquisar o Flamenguinho de Guarulhos, meu time de coração tá na quarta divisão do Paulista, de modo que o Náutico tá voando mesmo. Olha, não se preocupa, se o Santa Cruz existe até hoje, qualquer time tem jeito. Qualquer time tem jeito. Ô Chico, você me perdoa a intimidade aí de eu te chamar de Chico, não vou conseguir te chamar de professor Francisco Braga. Que fase do STF, hein, Chico? Esses escândalos envolvendo o Banco Master, respingando no tribunal, a questão dos escritórios de advocacia de parentes de ministros e eles não se declaram nem suspeitos nem impedidos, e aí eles estão criando uma série de decisões midiáticas para fazer uma cortina de fumaça. E essa decisão do Flávio Dino que você veio comentar aqui, ela está nesse contexto um pouco de fazer fumaça para os escândalos do tribunal. Que desastre, hein, Chico? Reclamação 88.319. Pois é, essa decisão aí tá dando o que falar. Eu considero uma decisão muito esquisita. E, inicialmente, eu nem tinha encarado essa decisão como uma tentativa do ministro Flávio Dino de jogar para a torcida, que é como estão chamando, né? Ah, É. ele jogou para a torcida. Por quê? Tomou uma decisão que é popular. Não tem como negar que é popular, por quê? Ela trata de uma pauta que incomoda todo mundo. Só não incomoda quem recebe os penduricalhos. Mas com essa decisão, claramente o STF passa a ser falado na mídia com tons menos críticos, ou com tons até elogiosos em alguns momentos. Por quê? Essa decisão foi noticiada e até agora está sendo tratada dessa maneira, como uma decisão que colocou fim aos chamados penduricalhos. Né? O que são os penduricalhos? São verbas criadas extra salário, então além do salário do cargo, o servidor vai ganhar essas verbas, e são verbas pagas acima do teto constitucional. São verbas que recebem o rótulo de verbas indenizatórias, sejam ou não indenizatórias, né? Porque, convenhamos, se o servidor tem um salário de 46 mil e recebe 150 mil de indenização, que prejuízo foi esse que o Estado causou para ele para ter que indenizar 150 mil por mês? É esquisito. Você sabe, Chico, que eu comecei a fazer a brincadeira com o Náutico e não dei o serviço correto. Foi um desastre esse meu começo aqui de live, nossa. É porque você Porque quer ser torcedor do Náutico e ficou emocionado quando falou desse grande time. Eu sei que foi isso. é verdade, eu dei o serviço aqui de forma incompleta, então a gente veio conversar sobre a reclamação 88.319, que foi julgada na quinta-feira passada numa decisão monocrática em 5/2/26 pelo ministro Flávio Dino. Uma reclamação cuja origem, o Chico vai comentar agora, é de uma ADI estadual aqui de São Paulo, proposta pela Associação dos Procuradores do município de Praia Grande, onde eu vivi a minha infância litorânea. Não é bonito nem chique que nem Recife, Chicos, a sua cidade, mas é um lugar aqui aprazível para nós paulistas, discutindo a questão do teto 100, qual era o percentual aplicável ao teto de procuradores do município para estender uma decisão do STF. E o ministro Flávio Dino resolveu fazer aquilo que eu tenho chamado da reclamação do fim do mundo. Ele ignorou completamente o objeto da reclamação e resolveu
obrigar todas as entidades federativas a prestarem contas sobre o corte de penduricalhos sem fundamento legal. Então, retoma um pouco para a gente, Chico, qual que é a origem dessa reclamação? Porque ela não nasceu como uma reclamação, né? Exatamente. A origem é a seguinte. Bom, a origem da origem é a seguinte. No serviço público, nós temos uma carreira chamada de procurador. E aí nós temos procurador de estado, temos procurador de município, temos procuradores em âmbito federal, e em âmbito federal temos diferentes carreiras de procuradoria. Na AGU, temos advogado da União, procurador federal, procurador do Banco Central, procurador da Fazenda Nacional. Enfim, é tudo advogado público. Tá? É uma grande categoria de advogado público. Bom, o STF, anos atrás, já decidiu, pacificou a jurisprudência tranquila, no sentido de que procurador, ou advogado público, tem direito a receber honorários. E é uma verba de caráter remuneratório, portanto, deve ser paga dentro do teto constitucional. Então, imagina o seguinte: o procurador tem um salário do cargo dele, um salário normal, e além desse salário normal, ele pode receber os honorários, pode somar as duas coisas, mas o somatório disso deve ficar limitado ao teto constitucional. Bom, o que foi que aconteceu nesse caso do processo que deu origem a essa reclamação do fim do mundo? Foi o seguinte: os procuradores do município de Praia Grande, na verdade uma associação representando esses procuradores, ajuizou no TJ de São Paulo uma ADI estadual. Questionando o quê? Questionando uma lei do município de Praia Grande que tratava dos honorários deles. O que eles queriam? Eles queriam que o TJ fixasse a interpretação sobre essa lei no sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no sentido de que os honorários são verba remuneratória dos procuradores, pertencem aos procuradores e devem ser repassados integralmente a eles. E aí eles vão gerir da maneira que as normas legais da carreira estabelecerem. E também pediram para que fosse fixada a interpretação também no sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que esses honorários devem ser pagos limitadamente, né, com o limite máximo do teto remuneratório do artigo 3711 da Constituição. E aí surgiu uma outra discussão, que foi a seguinte: qual é o teto remuneratório? Qual é o valor do teto remuneratório dos procuradores municipais? E por que surgiu essa discussão? Pelo seguinte: veja como a origem tem um debate jurídico que tem vários detalhes, mas que não tem nada a ver com a decisão do Flávio Dino. Por que teve essa discussão sobre qual é o teto? Pelo seguinte: o artigo 3711 da Constituição fala qual é o teto constitucional no serviço público. E ele estabelece um teto geral máximo e alguns subtetos para serem observados em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, o teto no âmbito federal é o teto geral, que é o subsídio de ministro do Supremo. É o limite máximo de remuneração no serviço público do Brasil. Em âmbito federal, se aplica o teto geral. Aí, em âmbito estadual e municipal, tem subtetos a serem observados. Em âmbito municipal, o subteto é o do prefeito. E em âmbito estadual, tem subteto para o legislativo, para o judiciário e para o executivo. O do legislativo é de deputado estadual, do executivo é de governador e do judiciário é de desembargador do TJ. Aí o grande detalhe é, quando o artigo 3711 escreve lá sobre o teto do judiciário estadual, ele fala que vai ser o subsídio de desembargador do TJ, limitado a 90,25% do subsídio do Supremo. E diz também que se aplica esse teto do desembargador a membros do Ministério Público, a defensores públicos e a procuradores. Bom, a magistratura, muitos anos atrás, ajuizou algumas ADIs contra esse subteto do judiciário estadual. Por quê? Porque no âmbito federal a magistratura se submete ao grande teto de 100%, o teto geral do serviço público. E em âmbito estadual, esse subteto, que foi criado pela emenda 41 de 2003, estaria aparentemente criando a distinção entre magistratura federal e estadual, quebrando a isonomia, quebrando o caráter unitário do judiciário. E aí o STF decidiu que o teto deve ser igual para a magistratura federal e estadual. Então, na magistratura estadual, o teto também tem que ser 100% do subsídio do Supremo para ficar igual com a magistratura federal. A partir disso, foi fixada a interpretação que o STF já adotou, no sentido de que procuradores de Estado, defensores públicos estaduais também têm esse mesmo teto de 100% do subsídio do Supremo. Por quê? Porque o artigo 3711 fala que se aplica a procuradores e defensores públicos e também ao MP o mesmo teto do judiciário estadual, que, segundo o STF, é 100% do Supremo. Bom,
Paralelamente a isso, a gente teve, antes do STF fixar a jurisprudência dele no sentido de que procurador de Estado tem direito ao teto 100, o STF tinha julgado já o tema de repercussão geral 510. Para quê? Para dizer que a expressão procuradores desse artigo 3711, quando fala do teto remuneratório, também engloba procuradores de município e não só procurador de Estado. Mas aí qual é o grande problema? O problema é que nessa época do julgamento do tema 510, o STF ainda não tinha pacificado a jurisprudência no sentido de que os procuradores também têm direito ao teto 100. E aí, na tese fixada no tema 510, ele escreveu lá que o teto seria 90,25% do subsídio do Supremo, o teto dos procuradores de município. Por que ele fez isso? Porque ele estava só reproduzindo a literalidade do artigo 3711. Ele não tinha fixado ainda a jurisprudência sobre o teto 100 para procuradores. Bom, aí a gente traz isso agora para essa ADI estadual dos procuradores de Praia Grande. O que aconteceu? O TJ, quando julgou essa ADI, falou realmente os honorários são direito dos procuradores do município. E devem ser repassados a eles. Porque o STF já disse que é direito deles, uma vantagem remuneratória, caráter remuneratório. E o teto a ser observado, aí foi que começou a confusão. O TJ falou que o teto seria 90,25% do subsídio do Supremo. Por que ele fez isso? Ele falou, olha, eu estou aplicando a tese do tema 510. Só que essa tese, hoje, é uma tese ultrapassada. Já foi superada pela jurisprudência superveniente do STF. Bom, isso fez com que a associação que ajuizou a ADI estadual apresentasse recursos. Apresentou embargos de declaração, depois apresentou recurso extraordinário para levar o tema para o Supremo Tribunal Federal para ele aplicar a jurisprudência dele. Mas o TJ não deixou esse recurso extraordinário subir. Ele falou, olha, eu estou aplicando aqui a repercussão geral do tema 510 e deu fim ao processo ali. Daí a associação que ajuizou a ADI apresentou a reclamação para o Supremo. Qual o objetivo? O objetivo é falar, olha, o TJ não está deixando você, Supremo Tribunal Federal, decidir uma questão que é da sua competência. Ele está usurpando a sua competência para dizer que o meu teto remuneratório é 100% do subsídio do Supremo Tribunal Federal. Então o objetivo da reclamação foi só esse. Fazer com que o STF diga, olha, o teto remuneratório dos procuradores de Praia Grande é 100% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Era só essa discussão. Ninguém falava ninguém discutia quais verbas poderiam ser pagas aos procuradores, ninguém discutia verbas extrateto, ninguém discutia indenizações, nada disso. Só perguntava qual é o limite máximo que eu posso observar aqui de remuneração para eu pagar os honorários dentro desse limite. Bom, aí a associação ajuizou a reclamação que chegou para o Flávio Dino. Ela foi distribuída e o Flávio Dino foi o relator. O Flávio Dino, quando foi decidir acautelar a pedida nessa reclamação, transformou o objeto dessa reclamação. Foi como se ele próprio tivesse apresentado uma nova reclamação, porque ignorou completamente o pedido da associação. E aí ele começou a falar, olha, o Supremo Tribunal Federal já teve que se manifestar milhares de vezes sobre teto remuneratório, já teve que mandar pararem de pagar verbas extrateto que se diziam ser indenizatórias, mas que não eram, porque verba indenizatória pode ser paga acima do teto, né? Está lá no artigo 37, parágrafo 11, permite isso, desde que tenha previsão em lei. E aí ele falou, olha, isso está uma bagunça, essa questão do teto remuneratório, do pagamento de verbas acima do teto, tem lugar que paga auxílio Peru, tem lugar que paga auxílio Panetone, isso realmente são verbas bem esquisitas, né? Porque o auxílio Peru é muito comum em assembleias legislativas, que acontece o seguinte, chega no fim do ano, a Assembleia Legislativa, ou sei lá, um Tribunal de Contas, algum órgão com autonomia orçamentária e financeira, chega no fim do ano e fala, olha, a gente não gastou todo o dinheiro do nosso orçamento. Vamos ratear o que sobrou? Aí rateiam entre todo mundo lá e pagam uma verba, muitas vezes uma verba elevada, 10 mil, 20 mil reais, enfim. Esse é o tal do auxílio Panetone ou auxílio Peru. E aí o Flávio Dino disse, isso tá uma bagunça. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar todos os órgãos avaliarem as verbas que estão pagando para os seus membros, para os seus servidores, com caráter indenizatório acima do teto, e eles têm que suspender o pagamento de tudo que não tiver previsão legal. E além disso, ele falou, o Congresso Nacional está em mora na regulamentação do artigo 37, parágrafo 11, porque esse dispositivo exige que haja uma lei nacional dizendo quais são as verbas indenizatórias que podem ser pagas acima do teto.
Então o Congresso Nacional tem que legislar para regulamentar isso. O que foi que o Flávio Dino fez nesse caso, então? Ele ignorou o pedido original da reclamação, ele apresentou outro tema, que é o pagamento de verbas extrateto, que não estava sendo discutido, e, além disso, ainda acumulou isso com uma espécie de ADO. Ele transformou a reclamação em uma ADO, porque reconheceu uma omissão inconstitucional e mandou o Congresso Nacional legislar para regulamentar essa matéria. Bom, o Flávio Dino usou essa oportunidade da reclamação, que tratava do teto remuneratório dos procuradores de Praia Grande, para combater os chamados penduricalhos, que não era objeto da ação. É por isso que eu digo que você chama a reclamação de reclamação do fim do mundo, eu chamo de uma reclamação de ofício, porque ele ignorou o objeto original, criou um novo objeto, que é equivalente a ele ajuizar uma reclamação e ele mesmo julgar a reclamação de ofício sem ninguém ter pedido nada. Então esse é o contexto. Por isso que, embora a pauta política nessa reclamação seja uma pauta que cujo debate é legítimo, juridicamente a decisão violou todo o ordenamento jurídico, se a gente pode dizer isso. Então, por isso que é uma decisão muito esquisita. Chico, você sabe que tem, como você apontou bem aí, duas questões envolvidas, a questão formal e a questão material. Formalmente, a decisão é um desastre, por todas essas razões que você elencou aí, não poderia ter sido tomada. E materialmente também eu acho que é um consenso, você concorda com isso, eu também, que é preciso ter algum tipo de racionalização do pagamento de benefícios a servidores. Só que há um tema muito interessante que é o seguinte: quando alguém opta pelo serviço público, foi o seu caso, foi o caso da Tatiana e de tanta gente, vocês abrem mão de uma carreira na iniciativa privada. E você, por exemplo, você seria um advogado brilhante na iniciativa privada se não tivesse seguido a opção pelo concurso público. E é preciso que haja algum tipo de atrativo para esses talentos do direito, recém-formados, pessoal que passa por concursos tão árduos, para que alguém decida por entregar sua carreira para o serviço público. E esses benefícios pagos a servidores nada mais são do que formas de você compensar o abandono ou opção por uma carreira pública em vez de uma carreira da iniciativa privada. O que acontece é que a imprensa, principalmente, trata a remuneração de servidor como se tudo fosse a mesma coisa. O principal, depois verbas de natureza remuneratória, muitas indenizações que o servidor desembolsa primeiro um recurso e depois ele é indenizado só para recuperar o que foi desembolsado. Então é preciso que a gente destrinche dentro de todas essas verbas, primeiro o que é remuneração e o que é indenização, segundo qual que é a natureza legítima dessa verba, qual que é a origem que ela tem. E é interessante também, Chico, lembrar que quem patrocinou essa causa na ADIM originária lá do município de Praia Grande foi um grande amigo meu, que é o professor Maurício Zocum. Ele é professor da PUC de São Paulo, um brilhante professor, e assim que saiu a decisão na quinta-feira do Dino, eu mandei uma mensagem para ele, falei: Zocum, o que o Dino fez com a sua reclamação? E ele estava muito assustado com o fato de uma reclamação que, segundo ele, estava redondinha para ser julgada sobre a questão do teto 100, de repente se transformou num veículo para o ministro resolver dar vazão aí às opiniões que ele tem a respeito da questão do pagamento de penduricalhos a servidores. Tem uma passagem no livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, meu orientador no mestrado e no doutorado, Chico, que ele fala de decisões que violam a proporcionalidade quanto à extensão da medida, não só quanto à dureza da medida que foi tomada. E é muito interessante que o caso que ele menciona como exemplo é um caso em que, nos anos 60, a revista O Cruzeiro ia publicar uma notícia sobre eventuais fraudes na fé ao padre Cícero, coisa desse tipo. E a administração pública, temendo uma reação muito grande da população a essa matéria, proibiu a circulação da revista em todo o território nacional. O caso chegou no judiciário, o judiciário falou: não, essa medida é desproporcional quanto à extensão, porque
não há risco no Brasil inteiro de que a reportagem cause uma comoção, mas mais ali na região do Cariri. Então há uma desproporcionalidade quanto à extensão. Me parece que é exatamente esse o problema da decisão, a questão formal da decisão do Flávio Dino é você tomar uma medida que seja desproporcional quanto à extensão da decisão, inclusive porque o cumprimento dessa decisão é irrealizável, né, Chico? Como que o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua estrutura, vai conseguir dar conta de toda essa prestação do cumprimento pelas entidades federativas, os mais de 5.500 municípios, como que eles vão dar conta de prestar essa conta toda que o ministro está pedindo que seja realizada. Você imagina como na prática, Chico, isso possa ser cumprido pelas entidades federativas e como o Supremo vai dar conta materialmente de verificar o cumprimento dessas decisões? Primeiramente, eu acho que quando essa decisão for cumprida por todo mundo, esse processo vai se tornar o processo mais volumoso da história. Acho que nunca haverá nenhum outro processo tão volumoso, porque você imagina, todos os estados, todos os municípios, a União, vai apresentar informações sobre todos os cargos e carreiras que existem na sua estrutura e quais verbas estão sendo pagas e com que fundamento. Imagina um volume de dados que isso não vai gerar nos autos do processo. E foi bom você falar essa questão da desproporcionalidade quanto à extensão da decisão, porque isso me fez lembrar de uma coisa aqui. Uma coisa que, inclusive, você mencionou no começo aqui da nossa conversa, que essa decisão do Flávio Dino, no que diz respeito à proporcionalidade ou não da extensão dela, contraria até mesmo linha de raciocínio que já foi utilizada pelo STF no controle de constitucionalidade, que foi naquele caso em que o STF julgou inconstitucional o dispositivo do CPC, que falava que magistrado é impedido de julgar causa em que a parte seja patrocinada por um escritório, em que a parte tenha como advogado seu cônjuge, algum parente seu, ainda que não seja o advogado da causa. Né? Foi nesse julgamento que falaram, o STF permitiu agora que que o juiz julgue causa patrocinada por parente. Não foi bem isso que o STF decidiu, mas ele falou, olha, esse dispositivo do CPC, que impede que o juiz julgue uma causa de uma pessoa que já contratou como advogado um parente seu, ainda que de outro escritório, não o escritório da causa, é inconstitucional. Por quê? Porque viola a proporcionalidade. Ela é inexequível, porque teria que fazer com que o juiz conhecesse todos os quadros de todos os escritórios de advocacia. Então, na extensão da decisão, da norma, no caso, essa norma era inconstitucional. Da mesma forma, a decisão do Flávio Dino, quando obriga todo mundo a prestar informação sobre tudo que exista, também tem uma extensão desproporcional e talvez seja até inexequível, ou então exige um trabalho hercúleo para ser cumprida. Então, além de desbordar do pedido original, né, tem esse problema. Eu concordo com você que realmente é bem problemático nisso aí. Eu não sei nem se vai ter equipe suficiente no Supremo Tribunal Federal para analisar todos os documentos que forem apresentados nos autos e dizer se a decisão foi cumprida corretamente ou não. Ô Chico, eu resumi aqui, tem um outro vídeo seu que eu considero brilhante circulando nas redes sobre essa questão da decisão do Flávio Dino. E eu assisti com muita atenção, aprendi muita coisa, né? Você, como um grande professor de direito constitucional, tem uma visão bastante completa desse assunto, e eu resumi aqui quais são, na sua opinião, os defeitos a partir daquele vídeo que a decisão tem. Então, a alteração do objeto da reclamação, deu uma eficácia erga omnes à decisão, julgou a reclamação de ofício, violou a inércia da jurisdição. A pergunta que eu te faço, Chico, até para não te ocupar muito mais, que eu sei que você tem uma carreira muito movimentada e tem muitas atribuições, inclusive do seu cargo, essa decisão, ela implica no fim dos penduricários? Ela tem algum poder prático nesse sentido, Chico, de colocar um ponto final nessas verbas remuneratórias? Essa decisão não representa o fim dos penduricalhos. Porque o que foi que ela determinou? Ela determinou o seguinte: as verbas
que sejam pagas, verbas indenizatórias, que sejam pagas aos servidores, e não tenham previsão em lei, lei em sentido formal, né? Aquela lei que é aprovada pelo Poder Legislativo, é sancionada pelo Executivo, as verbas que não tenham previsão em lei devem ser suspensas. Mas qual é a grande questão? Muitas dessas verbas que são chamadas de penduricalhos estão previstas em lei. Tá? Não é só ato administrativo que cria essas verbas, embora, sim, em muitos casos, as verbas sejam criadas por atos meramente administrativos, tá? É muito comum em Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, que atos administrativos criem uma verba, alegando que estariam inspirados ou extraindo fundamento de alguma norma legal remota, alguma coisa desse tipo. Tanto é que o próprio Flávio Dino, alguns meses atrás, falou em uma sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, olha, tá tão complicada a situação que a gente não consegue nem entender de onde vêm essas verbas indenizatórias que vocês começam a pagar. De repente, vocês criam uma verba e pagam retroativamente. Sei lá, por exemplo, um auxílio, um vale-refeição. Você cria a verba do vale-refeição e paga retroativamente, né? Como se o sujeito não tivesse se alimentado durante esse período em que não houve pagamento do vale-refeição. E pago então, previamente a alimentação dele, né? Ele estaria sendo só reembolsado. Né? Sim, mas seria nesse sentido mesmo. Mas verbas criadas por ato administrativo, por exemplo, de um tribunal. Então, esse tipo de verba, que seria criada por ato unicamente administrativo, o Flávio Dino mandou suspender. Mas aí entra um outro problema. Será que esses órgãos, quando forem cumprir, entre aspas, a decisão, não vão alegar que aquela verba que ele criou por um ato administrativo, na verdade, decorreria de alguma previsão legal? Porque certamente tem essa justificativa no processo administrativo de aprovação da norma que cria essa verba. Mas, enfim, a decisão dele não deu fim total aos penduricalhos, porque só mandou suspender o que não tem previsão em lei. E ainda assim, a previsão ou não na lei vai ser objeto de discussão na hora de cumprir a decisão. Com certeza. Ô Chico, eu não quero te ocupar mais, eu te agradeço demais a participação aqui, lembrando que esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Quem tiver alguma demanda relacionada a servidores ou surgir alguma dúvida em relação a essa live, tem um link na descrição do vídeo para o WhatsApp do meu escritório, Alexandre Maza Advocacia. Estão abertas também as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Chico, devolvo a palavra para você para suas considerações finais e, meu amigo, agradeço muito mais, uma vez mais, né, agradeço a sua participação aqui. E viva o Náutico, hein, Chico? Viva o Náutico, o maior time do futebol brasileiro. Oxi. E, meu amigo, eu quero te agradecer o convite. Você ia tecer algum elogio ao Náutico, eu tenho certeza absoluta. Acho que até o porteiro ouviu, porque tá tocando o interfone aqui em casa. Acho que ele quer falar sobre o Náutico também. Fechou. Valeu, Chico. Obrigado, até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Foi muito bacana a conversa da gente. É isso, decisão esquisita que tá dando o que falar. Não deu fim aos penduricalhos. Para dar fim aos penduricalhos seria necessário um debate legislativo muito aprofundado e a seriedade no cumprimento de alguma lei que viesse. Eu tenho certeza que essa decisão vai ser revertida pelo tribunal, Chico, não na totalidade, como seria o correto, mas para dar conta aí de toda essa opinião pública e o escândalo que a mídia fez, haverá eu tenho certeza, uma revisão ao menos parcial da decisão pelo tribunal. Valeu, Chico, até a próxima. Valeu, meu amigo, abração. Tchau, tchau.